Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, como dia de sábado, sempre a gente dá uma parada nas notícias para falarmos e meditarmos com vocês de certas ideias, certos assuntos. E hoje eu gostaria de perguntar para você por que o evangelho mudou tanto? Por que hoje as coisas não são como eram antigamente? Se o evangelho é eterno, por que as pessoas que se dizem evangélicas e cristãs mudaram tanto? O que mudou? Qual é a diferença entre o crente e o descrente? Qual é a diferença que há hoje entre aquele que diz seguir uma religião, ou mesmo cristianismo, e aquele que diz que não tem religião nenhuma? Há alguma diferença grandiosa? Você está olhando hoje uma justiça maior naquele que se diz cristão do que naquele que se diz ateu? Você enxerga uma justiça ou um manto de caridade, de pureza, naqueles que hoje se consideram seguidores de Jesus? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês. Sobre a diferença do antes e o depois. O que está acontecendo agora com o cristianismo? O que acontece agora com o mundo do evangelho? Para isso, eu gostaria de ler com vocês o que está registrado no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18. Presta atenção no que diz Malaquias, capítulo 3, verso 18. Diz o seguinte: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja, no momento em que Israel estava afastado de Deus, em que aqueles que diziam seguir a Deus faziam tão mal quanto aqueles que não diziam, não era diferente alguém olhar um crente e um descrente. E aí Deus disse que se vocês voltarem a Ele, um dia as pessoas vão olhar novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Porque hoje o negócio está tão feio, tão esquisito, tão estranho, que a gente vê beleza muito mais naqueles que dizem que não seguem nenhuma religião do que aqueles que dizem seguir alguma. Principalmente aqueles que alardeiam e que falam forte, que olha, eu sou crente, fulano de tal, eu sirvo essa igreja, e começa a falar, a gritar aleluia. Aí a gente às vezes fica pensando, meu Deus, será que Malaquias capítulo 3, verso 18 está falando para esse tipo de gente ou para nós? Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque do jeito que está, não dá para separar. Não dá para a gente saber hoje o que é um cristão de verdade e o que não é. Porque as pessoas estão tão dúbias hoje em dia que você fica dizendo, meu Deus, não há diferença entre aquele que é ímpio e aquele que não é ímpio. Porque parece que todos estão do mesmo lado, todos estão do mesmo caminho. Eu lembro, Matusa, que Jesus falou uma frase que dizia, eu sou a luz do mundo. Ora, o que é a luz se não iluminar um caminho de trevas? Como você vai dizer que está do lado de Deus se quando você chega, ao invés de você trazer luz, você traz mais escuridão, mais abismo, mais encrenca, mais raiva, mais ódio? O reino de Deus é um reino de paz. É um reino que quer trazer tranquilidade para o ser humano. É uma espécie de esperança, porque sem esperança ninguém vive. Então o evangelho de Jesus, esse evangelho bíblico de Mateus, Marcos, Lucas e João, é para trazer esperança, luz em meio à escuridão, tirar da lama aquele que está e não apedrar ainda mais. Porque quando Cristo esteve aqui, ele fez realmente a diferença entre o bem e o mal. Como é o tempo? Jesus mudou, os tempos mudaram, mas parece que as pessoas não entendem que o evangelho, ele atinge o coração daquele que morava em 1800, tanto como atinge o coração para quem mora agora em 2022. A bondade, a humanidade, ela caminha sempre muito parecido. Muito embora hoje a gente tenha tecnologia, tenha televisão, aparelho de som, celular, essas coisas todas, mas isso não mudou a característica de ser humano. De ser uma pessoa que busque pelo principal objetivo que era o que Jesus fazia, o humano ser mais humano. O humano ser mais amável, o humano ser mais compreensivo, o humano ser mais unido, o humano trabalhar por uma melhoria de vida em todo lugar onde se encontra. Aí ele fala, hoje, e eu estava conversando com o Matusa ainda há pouco, dizendo assim, ser gospel hoje virou moda.
Está na modinha você virar evangélico, você virar gospel. Ah, porque hoje eu sou evangélico, está muito na moda as pessoas baterem no peito, se chamarem de evangélicas. Está na moda todo mundo virar gospel. Os políticos todos estão virando gospel de uma hora para outra. Não vivem. Né? Não vivem o evangelho, mas dizem que estão no evangelho. Então é muito fácil. Aí eu lembro que o Roberto Jefferson, aquele que pegava o cacetete, pegou o porrete para ensinar crente a bater em policial. E aí dizendo, já se batizou, virou evangélico de uma hora para outra. Antigamente, eu lembro que para entrar na igreja, ser batizado, você passava por vários estudos bíblicos, por um acompanhamento, uma mudança de vida, uma mudança de propósito. Aí você via tudo aquilo que você aprendeu naquela igreja, se você aceitasse aquilo, internalizasse o bem que representava Jesus, então você era batizado. Mas enquanto você tivesse ódio, rancor, preconceito, racismo, todas essas coisas, né, que estão dentro do teu coração e você transborda para fora, você não poderia ser considerado um seguidor de Jesus. Ora o que é um seguidor de Jesus que não um imitador de Jesus? É que tem aquele texto que diz assim, o Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quem hoje pode bater no peito e dizer, olha, eu sou imitador de Jesus? São imitadores de ditadores, são imitadores de racistas, são imitadores de preconceituosos, são imitadores de tudo, menos de Jesus. Antes a gente sentia o amor, né? As pessoas, os irmãos olhavam pra gente quando era garoto e sentiam que as pessoas amavam a gente. Essa empatia, né? Os pastores amavam a gente. Hoje a gente não vê mais esse amor. Parece que se você não der o dízimo, você não é amado. Não é oferta, não é ofertante, não é dízimo. Não é interessante, não é amado. Então, se você não escutou bem o que o pastor Matuza falou, ele disse que hoje você não sente aquele amor, aquela caridade, aquela compreensão que você sentia quando entrava dentro de uma igreja. Eu lembro quando a gente entrava dentro da igreja, as pessoas vinham com a gente, né, com um olhar compreensivo, com um olhar de cristão realmente, de querer te abraçar e dizer, olha, aqui é um lugar onde você vai ser amado, onde você vai ser querido, onde as pessoas vão batalhar para junto você ser mais feliz, mais alegre, sabe? Sair do mundo onde você está, ou se você está com fome, aqui vão te dar de comer, não só a comida espiritual, como a comida material também. Hoje você não sente isso, você só é importante se você dá oferta, como disse o Matuza. Aí se você dá muita oferta, então você está no caminho, você se sacrificou no altar, né? Se você dá muita oferta, é o sacrifício no altar. Quer dizer que o sacrifício para eles é só oferta. Não é mudança de vida, não é melhoria de vida, não é ter saído do lugar onde eu estava, que todo mundo me tratava mal e agora eu estou sendo tratado bem, isso também é bênção. Porque hoje se resume o evangelho na questão da bênção material. E se perdeu o que é a transformação de caráter, transformação de vida. Aquela pessoa que era fofoqueira, intrometida, deixa de ser. Aquele que era racista, preconceituoso, homofóbico, deixa de ser. Aquele que se incomodava mais com a vida dos outros do que com a sua, deixa de se incomodar e vive a sua vida. Isso que é mudança de atitude, de caráter, e não chegar dentro de uma igreja, oferecer os seus bens que você tem, dinheiro, etc, etc, mas não mudar internamente. Então, esse tempo que a gente está vivendo é a moda. Está na moda ser crente, está na moda ser evangélico. Aí, como o evangélico está subindo muito de número de adeptos, aí todo mundo vê assim, olha, fácil também conseguir eleitores ali. Aí o deputado se virando evangélico, deputado picareta, gente pilantra, virando evangélico de uma hora para outra. Ai, é Jesus, é Deus, e segura a Bíblia e aparece com a Bíblia debaixo do braço. Digo, para com isso. Mas agora no tempo da eleição vai aparecer. Aí agora no tempo da eleição vão se batizar um monte, né? Agora eu vejo que eu duvido que se o número de evangélicos no Brasil fosse bem reduzido e fosse o número de budistas o maior, eu duvido se esses políticos iam se batizar na igreja evangélica. Não, iam procurar o budismo, iam se converter tudo a Buda. Sabe por quê? Porque tinha maior número de eleitores. Então, isso não é mudança de caráter, isso é oportunismo. É fazer modinha. Ah, tá na moda então você, tá na moda falar de Jesus, de gospel. Ah, é o varão do não sei o que do Senhor. Todo mundo utilizando essas palavras tão bonitas de uma maneira vulgar e chula, né? E não vive o evangelho. Então, a mensagem de hoje é qual é a diferença entre o justo e o ímpio. Eu lembro do Salmo capítulo 1, Matos, que dizia o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio,
não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda do escarnecedor. Veja, político escarnecedor. O que é um escarnecedor? É um falastrão. O escarnecedor é um cara que apelida os outros. O escarnecedor é o cara que fica bagunçando com a cara dos outros, fica ameaçando o outro, achincalhando o outro. É esse tipo de gente que hoje estão dizendo que é crente. É esse tipo de político hoje que dizem que é cristão, que é de Deus, o escarnecedor, o blasfemador, o hipócrita, o vulgar, aquela vulgaridade toda, dizendo que esse é o evangelho de Jesus. Imagine isso. Eu estava vendo aquele cara que foi perdoado, teve o perdão da Vossa Excelência, né? Teve um perdão, porque perdoado. Aí paga de crente agora. Mas o que este homem tem a ver com Cristo? Aí eu vou dizer que isso é seguidor de Jesus. Eu digo, não, minha gente. Jesus não concordava com o escarnecedor. Jesus jamais concordou com os zombadores. Cara que fica zombando da cara dos outros, fica zombando de quem está passando mal, fica zombando de quem é pobre, zomba de todo mundo. Isso é zombaria, isso não é cristianismo. Então você quer dizer que isso também é do bem? Que isso também é evangelho de Cristo? Que isso significa ser uma nova criatura? Pelo amor de Deus. Então o evangelho de Jesus é uma outra coisa. Eu queria ler o que diz o livro de Isaías, capítulo 5, verso 20 ao 22, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Dos que dizem que as trevas são luz e a luz são trevas. Dos que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que fazem passar por sábios e espertos aos seus próprios olhos. É essa mensagem para nós. Será que este evangelho genuíno está partindo de nós? E qual é o evangelho? O que significa ser seguidor de Jesus? A própria Bíblia diz, sede meus imitadores. E o que é imitar Jesus? E o que Jesus fazia? Jesus ficava zombando a cara dos outros? Jesus ficava escarnecendo a cara dos outros? Jesus ficava pegando alguém para ficar apelidando a pessoa pelo jeito que ela é? Jesus ficava pegando pedra para atacar nos outros? Jesus ficava perseguindo as minorias? Era isso que Jesus fazia? Não. Completamente diferente. Porque se eu faço coisas diferentes das quais Jesus fazia, por que eu digo que eu sou cristão? Cristão é ser seguidor de Cristo. É fazer, sobretudo, o que Cristo fazia, ou acreditar, ou praticar aquilo que ele mandou. Porque é muito fácil as pessoas dizerem, eu amo a Deus, eu amo a Jesus. A Bíblia diz, se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se vocês amam, então vocês vão cumprir aquilo que eu estou falando. Não é só de boca, é muito fácil você falar que ama, eu amo, olha como eu sou evangélico, olha como eu batizei, olha como eu estou na igreja, olha como eu sou a favor da família, como eu sou a favor não sei o quê. Para, hipócrita. É o fazer e o não dizer. Nós seres humanos sabemos que eu e você que está assistindo, todos nós temos os nossos erros. Todos nós, de vez em quando, a gente cai em tentação. De vez em quando, nós fazemos coisas que a gente se envergonha do que fez. E a gente tem que ir a quem? Ir com Deus e com a pessoa e pedir perdão e ser perdoado, ser reconciliado. Não é você se achar que é o sabedor de tudo, que você está acima de todos e todos diante de você são nada e você é um santo. Não é assim. Não foi isso que Cristo ensinou. Então, a pergunta que eu faço, qual é a diferença entre o crente e o descrente? Qual é a diferença aquele que segue a Jesus hoje e aquele que não segue? E aí eu estava vendo, hoje em dia, como o Matuza me falou, tem pessoa que diz assim, mas meu pastor me disse isso, meu bispo me falou tal coisa. Não é mais Jesus. Não é mais Bíblia, não. É o pastor, é o missionário me disse tal coisa. Eu assisti um vídeo que o fulano falou, quer dizer que Jesus hoje está esquecido, né? Eu lembro, professor, quando eu era garoto, a gente olhava, as pessoas olhavam aquele ali é um crente, aquele é um assembleiano, aquele ali é um adventista. Dava para perceber, a gente olhar para a pessoa e via a diferença de quem era crente e quem não é. Você não sabe mais quem é crente, quem não é crente, tudo virou uma bola só. Tudo virou uma coisa só. Esse negócio mesmo, quando a gente olhava, eu lembro que quando a gente via um rapaz, uma moça com a biblinha, né, indo para a igreja, a gente se sentia até mais seguro, disse, poxa vida, olha, esse é um rapaz, gente do bem que a gente chamava, né? Hoje virou cidadão do bem. É o cidadão do bem que não é do bem, porque só quer estar na maldade. E aí você não sente mais aquela firmeza, aquela segurança, honestidade que você seria, porque hoje está um oba-oba tão grande que está tudo igual, tudo parecido. E não é assim. Eu acho que nós precisamos resplandecer a nossa luz
quando a gente resplandece a luz e quando você chega no lugar que as pessoas se sentem melhor com você, abre o seu coração, então você está irradiando luz. O crente, o cristão de verdade, aquele consagrado no Senhor, não é aquele que chega e todo mundo cala a boca porque ninguém confia nele. É aquele que quando chega as pessoas se sentem aliviadas porque ele chegou irmão fulano de tal. Sabe qual é o maior cargo na igreja? De um crente fiel. De um crente fiel ao Senhor. Não um crente fiel na oferta. Porque a pessoa diz, se for fiel na oferta, aí tudo bem, mais né? com um delegado de polícia de que é mesmo, né? De que com um servo de Deus, de que com um representante de Deus. Parece mais com um policial, com um delegado, do que com aquele que foi enviado por querendo Deus, encontrar o erro em todo mundo, né? Até o olho dele, a gente vê que a voz dele de arrogante. De arrogante, tipo Bolsonaro. A bolsominiada inteira pregando o evangelho da falsidade, que não é assim, minha gente. Outra coisa, esse negócio... Totalmente diferente do evangelho de Jesus. Eu estava conversando ontem e dizendo, por que a menina, eu comprei essa camisa aqui, que Brava, que significa praia daqui, né? Praia Brava. Eu comprei ontem, ela me falando assim, que hoje o evangélico está todo abirobado, ela me falando assim, hoje eu tenho um pânico de igreja. As pessoas já estão pegando um ranço de igreja, sabe? Uma aversão à igreja. Porque quando ela vê igreja, ela vê política, pedindo dinheiro, dízimo, e só presta quem isso, o demônio. É aquele negócio de expulsar o demônio, expulsa, e o demônio nunca sai da igreja, sempre está lá. Então, é coisa complicada hoje. Quer dizer, o exemplo que a gente tinha que dar como cristão já está sendo jogado na lata do lixo. Porque aqueles que eram para realmente pregar o evangelho já não pregam, já ficam como delegados, querendo procurar. E pior, o pior de tudo não é querer investigar a tua vida. O pior é que a dele é pior do que a tua. Pior. Entendeu? Tá aí, é hipocrisia. Eu lembro daquele vídeo que a gente postou aqui do pastor que dava na cara da esposa dele, e aí posava de, o cidadão do bom costumes, olha, ainda faz assim, aquela coisa assim, sabe que eu... Miguelagem. É miguelagem, falsidade, gente. Agora, o que tem de gente cristã que está batalhando realmente para ser um crente fiel tem muito. O que tem de pastor ainda, sabe, que transborda, que medita no dia e de noite no Senhor. Tem pouquíssimos, mas tem. Como já dizia, Deus falou para Elias, eu tenho 7.000 nessa cidade que ainda não curvaram os seus os joelhos a Baal. Né? Tem muitas pessoas. Você não pode monetizar tudo. Generalizar. Mas o que a gente faz agora? A gente precisa compreender qual é a diferença entre o bem e o mal. Qual é a diferença do justo e do ímpio. Porque o que é justiça? Se não fazer a vontade do Senhor. O que é justiça? Se não olhar o que é mais fraco e ver o que é mais forte, está tirando daquilo. E a Bíblia diz, ai daqueles que fazem sobrecarga de sofrimento naquele que já está sobrecarregado. É por isso que quando Jesus fala para o ímpio, para as pessoas que estão afastadas dele, ele diz, vinde, né, a mim, todos os que estão cansados, oprimidos. Olha que interessante. Jesus fala oprimido, ou seja, aqueles que as pessoas oprimem. Hoje, muitas igrejas oprimem as pessoas, odeiam as pessoas que são diferentes, ficam perseguindo as pessoas. Alguém que diz assim, se eu tivesse naquela parada não sei do quê, aí comparando parada gay com parada, como é que é, marcha para Jesus, né? Aí eu ia mandar uma bomba para acabar com todos os gays, aí a marcha para Jesus não, aí a marcha para Jesus, olha... Eu te garanto que alguns propósitos ali do Marcha para Jesus e alguns propósitos ali, se a gente for ver o coração de cada um, te garanto que se Jesus voltasse, você teria surpresas, meu amigo. Porque às vezes aquele que está ali na festa está pedindo amor, né, pedindo liberdade, aquele que está pedindo morte ao ímpio e ódio. Eu vejo muito aquela questão do publicano, né, do fariseu e do publicano. E olha que eu não gosto, nem da Marcha para Jesus eu não gosto. E nem da parada gay eu gosto. Eu não preciso gostar de coisas para entender o que às vezes tem no coração de cada um. Não adianta estar toda saiúda pedindo ódio nos outros. Não adianta. Então, fazendo uma comparação bem simples. Jesus não precisa de parada para ninguém. Jesus não precisa de marcha para ninguém. O que Jesus quer é que as pessoas mudem de caráter. Não é que, alardeiem para todo mundo. Olha como eu sou crente. Aí vai para marcha, não sei do que. Aí não é marcha mais para Jesus hoje em dia, não. É marcha para político,
É marcha para político. Hoje não está marcha para Jesus. Esse negócio de quem vai para marcha para Jesus, para dizer que está por Jesus, é mentira. Se você quer andar com Jesus e mostrar que você é um cristão, então seja fiel. Seja fiel, seja uma pessoa honesta, pare de falar mal dos outros, pare de ser odioso, né? Sorria com as pessoas, transborde amor. Esse negócio de ir para uma marcha para dizer que você segue a Jesus, me poupe, gente. Isso daí é modinha. É mostrar para os outros que você, olha como eu sou uma pessoa do bem. Você é uma pessoa do bem, então mostre isso na sua vida. Mostre no seu testemunho, dia e noite, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, parando de ser tão rude com os outros, sendo compreensivo como Jesus era. Jesus disse assim, olha, quem vai atirar nessa mulher que atira a primeira pedra, vocês não estão pecado não? Aí o pecado dela é pior do que o de vocês. Jesus falou isso. Se Jesus, que é Jesus, não teve coragem de dar uma pedrada na Maria Madalena, tu e eu que somos pecadores, vamos apedrar em quem? Então essas coisas a gente tem que saber definir o que é realmente seguir a Jesus. E não demonstração de uma força junto com os outros dizendo, eu nunca fui para a marcha para Jesus. Eu sei que tem muita gente, Matusa, que vai para a marcha para Jesus realmente com o coração dizendo assim, olha, isso aqui é contrito, eu estou fazendo isso em homenagem ao Senhor. Mas a maioria não vai para isso. A maioria vai para demonstrar que é diferente do outro. Para demonstrar que ele é o trigo e o resto é o joio. Para juntos ficarem juntos e fazerem arminha. E apontarem, né, o erro dos outros e apontarem que eles são melhores. Então, para mim, é a mesma coisa de você estar dançando lá no carnaval. Né? É a mesma coisa, não vejo diferença. Né? E pior, porque está usando o nome de Jesus, que não deveria usar. É hipocrisia. Aí traz um monte de político, daqueles pastorada velha como esse, e eles fossem representantes de Deus. Não existe representante oficial de Jesus na terra, nem aqui, nem na China, nem em canto nenhum. Representante de Jesus pode ser você ou eu. Né? É você e eu, é o Espírito Santo que faz a transformação na sua vida. Você não tem, porque ele é pastor, representante, mentira, ele é representante da igreja dele. Jesus nunca deixou isso. Jesus disse, vós sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Então qualquer um de vocês tem esse poder. Qualquer um de vocês é discípulo de Jesus, é seguidor e seu representante pelo testemunho e as coisas iguais que você faz com Jesus. Agora, se só fala e não faz, não é representante, é um falastrão, é um mentiroso e é um cara que só está querendo aparecer. É por isso que eu tenho alertado aqui no Critica Brasil. O Critica Brasil é um canal que é para criticar, alertar e tirar as pessoas do mundo do fanatismo, e é uma crítica à religião, é uma crítica à mídia e é uma crítica à política ou qualquer dos meios que tentam manipular ou te distanciar da verdade. É para isso que foi feito Critica Brasil. E a gente tem que se criticar muitas vezes a gente mesmo. Se olhar no espelho e dizer, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, estou sendo mais humano. Porque, por exemplo, hoje eu estava assistindo uma palestra, em Brasília tem umas palestras na Nova Acrópole, que é um instituto de filosofia. E a Helena Galvão, que é uma das professoras, ela dizia assim como a gente espera que os outros nos deem coisas, a gente também tem que fazer um ato de bondade, do tipo assim, eu vou programar a dar alguma coisa para alguém, a ser generoso com alguém. Porque é muito gostoso a gente receber, né? Mas não é bom também que a gente faça um planejamento para doar alguma coisa para alguém? Isso é cristianismo, isso é compartilhar o pão. E há muito tempo que as pessoas não fazem isso, só querem para si. Então venha que Jesus está pedindo, vem. Aí só pega para si, né? Venha a nós e o vosso reino, nada. O Evangelho de Cristo é liberdade, o Evangelho de Cristo é alegria, o Evangelho de Cristo é união, é compreensão. O Evangelho de Cristo é luz, é amor, bondade, caridade, e não ódio, cobiça, egoísmo. Isso tudo é as coisas que militam contra a carne. E eu gostaria que você prestasse atenção nisso, né? O tempo, e pergunta, como era a igreja antes, como está sendo agora? Qual a diferença que você está vendo? Você ainda vê no rosto daqueles irmãos o verdadeiro evangelho, o evangelho puro de Cristo, aquela alegria, aquela empatia com as pessoas? Ou você vê alguns com o olhão arregalado, todos cheios de ódio? Jesus, que Jesus tenha misericórdia de nós. A Bíblia, lá no livro de Apocalipse, quando fala da igreja de Laodiceia, ele fala algo interessante que eu gostaria de ler para vocês aqui. Apocalipse capítulo 3,
né, onde fala sobre que a gente tem que ter uma mudança na nossa vida. Mas, primeiramente, que a gente compre algumas coisas para mudar o nosso ser. Porque cada um de nós precisa dessa mudança constante na nossa vida. Eu leio aqui o que está registrado no Apocalipse, capítulo 3, do verso... aqui, 3, capítulo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem poucas forças, entretanto guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. E aí também tem a carta à igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 14, que diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, para a igreja presente, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, e não sabe que tu é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aí vem um conselho. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas a verdade. Que a gente possa colocar este colírio da compreensão, este colírio do bem nos nossos olhos, para que a gente olhe as pessoas com bons olhos, que possamos nos enriquecer da graça de Cristo. Porque quando ele fala aqui do ouro refinado, ele está falando de uma mensagem espiritual para nós, para a nossa transformação. Lá tem Lucas que ele fala assim: quando os teus olhos são bons, então a tua luz também se ilumina e você acaba iluminando as pessoas por perto. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre do mal. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te suplicamos que nesse momento possa nos ouvir conforme tua vontade. Senhor, que esta mensagem cale profundamente no coração de cada um, que procuremos com dignidade e honestidade buscar ser mais semelhante a Cristo e sendo semelhante a Ele, irradiar este amor e esta luz para muitas partes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te agradeço, Critica Brasil fica por aqui, a gente volta à noite com a programação normal das notícias. Grande abraço, no próximo sábado, novamente, a gente sempre traz uma meditação. Muito obrigado, pastor Matuza, obrigado a todos, amém. Tchau, pessoal, beijo no coração.